Você assiste pela TV Assembleia o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia, uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho algumas colocações, 3 colocações e perguntas também, que na verdade vou fazer para as duas, então sintam-se, por favor, à vontade para comentar ou responder aquilo que acharem mais interessante. Começo falando sobre a palestra inicial da Lara, que eu fiquei pensando enquanto você falava, Lara, essa relação entre financiamento e democracia. Parece que a gente padece de uma saudade um tanto doentia da ágora grega, como se fosse possível a gente chegar ali na praça pública, deliberar sobre os destinos do nosso país, o que aparentemente não envolveria gasto nenhum, esforço nenhum, tempo nenhum, essa coisa linda, idílica e maravilhosa. E a gente ignora nesse nosso processo mental que mesmo a questão de fundo da cidadania grega já pressupunha a situação de proprietário. Para ser cidadão, tinha que ser proprietário. Então, já tinha esse elemento ali que a gente convenientemente esquece quando idealiza essa democracia. E aí até um parêntese, você falou mal do sorteio, a gente tem que conversar sobre isso com mais calma, porque quanto mais eu leio sobre o sorteio, que era uma das formas usadas pelos gregos também, de escolha, de tomada de decisões, eu fico impressionado e penso, olha, talvez a gente devesse revisitar o sorteio em algumas situações. Isso. Mas, enfim, fechado esse parêntese, me parece que essa nossa ideia que a gente carrega de uma democracia ideal, supostamente realizada historicamente na Grécia, aquele momento único e mágico da nossa história, nos persegue até hoje, e a gente usa essa ideia para julgar a nossa democracia de massas que nós temos hoje. Então, somos mais de 200 milhões de brasileiros, mais de 100 milhões de eleitores, e o que torna, obviamente, inviável essa ágora real, pelo menos na praça pública real, e que torna inevitável e necessária a presença do dinheiro. E eu concordo plenamente com o que você disse, que é necessário dinheiro para fazer campanhas, é necessário dinheiro para tornar visíveis os candidatos. Num esquema como o nosso, de eleições proporcionais, em especial, que você pode registrar 150%, eventualmente 200%, o número de candidatos em relação ao número de cadeiras, cada partido ou coligação, sem recursos financeiros, um nome que entra no meio dessa lista nunca vai ser conhecido pelo eleitor. Você nunca vai ficar sabendo. É efetivamente impossível, nós não dispomos de tempo para ler todas as listas de todos os partidos e de todos os candidatos registrados. Então, o dinheiro inevitavelmente vai ser um fator desigualador. E aí, óbvio, a questão é qual é a desigualação aceitável e qual é a desigualação inaceitável. Mas me parece que nesse contraponto com a Grécia, essa nossa ideia de que nossa democracia é algo mais suja, justamente porque tem dinheiro envolvido. E aí, uma coisa que vocês duas disseram, que é o que está muito presente, que é a criminalização da política, que descamba numa criminalização dos partidos políticos e que leva para o ponto específico da minha dúvida aqui, que, ao mesmo tempo, a gente criminaliza a política, os partidos, o lobby, que é, de alguma forma, necessário e essencial, e a gente olha para a sociedade civil ainda como esse lugar idílico, esse lindo onde não existe corrupção, as pessoas expõem seus interesses, que são sempre os melhores, genuínos e bons interesses, benéficos para todos, não existe conflito de interesse na sociedade civil. E a gente cai em umas medidas, o que reflete no financiamento especificamente, na adoção de umas alternativas da sociedade civil, por exemplo, essa ideia da criação de fundos para financiar pré-candidatos. Eu li na Folha de São Paulo há pouco tempo que o Luciano Huck e alguns outros empresários de São Paulo estão criando fundos desse tipo, e a imprensa olha com muitos bons olhos, porque é isso, não é partido político, é sociedade civil, gente, que lindo. E aí, a pergunta que eu trago, nesse ponto especificamente, não é um tanto quanto pior, porque você tem aí uma zona cinzenta que você não sabe se isso é
doação de campanha, se isso é campanha eleitoral de alguma forma, porque existe uma promoção pessoal desses pré-candidatos. Isso vem sob o discurso de que é um curso de formação de novos líderes, sendo que é função dos próprios partidos políticos fazer a formação política dos seus membros e, eventualmente, novos... E você não tem controle sobre isso. Porque, a partir do momento que você não tem clareza de que isso é efetivamente doação para campanha, doação para candidato, quem está controlando esse dinheiro? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu não posso deixar de tocar, até como constitucionalista, é a tão aclamada também pela opinião pública decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à proibição de doação de pessoas jurídicas. A Ana já esboçou uma crítica que eu acho muito pertinente, que a decisão do Supremo foi um tanto quanto, digamos assim, desastrada, porque a gente mirou numa coisa e acertou em outra. Todo o discurso era em relação à doação de empresas. Só que o que foi proibido foi a doação de pessoa jurídica. Então, aquela associação de bairro ali, que tem um interesse real em um determinado vereador, porque ele está ciente dos problemas do bairro e tal, ela não pode, a gente pode questionar se ela pode sequer ceder o espaço da sua sede para que ele realize ali algum ato de campanha, discutindo com os moradores, porque isso é uma doação, embora não em dinheiro, mas quantificável em dinheiro, e ela, sendo pessoa jurídica, não pode nem fazer esse tipo de doação. E, além desse acerto desastrado do Supremo, uma outra questão que me chama muita atenção é o contraste com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque a Suprema Corte dos Estados Unidos teve a oportunidade de resolver, de decidir sobre a questão, e ela decidiu o exato oposto do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, entendendo que é direito das pessoas, lá das empresas mesmo, não é nem pessoa jurídica, das empresas participarem do processo eleitoral. Então, eu adoraria ouvir o comentário de vocês sobre isso. E o meu terceiro ponto, já continuando a falar sobre soluções um tanto quanto desastradas, mas aí não mais do Judiciário, do Supremo, mas do nosso legislador, são essas tentativas de democratizar as doações de campanha, as participações nas campanhas. A Ana, eu concordo plenamente com os comentários que ela fez sobre os problemas do crowdfunding, que legal, você acrescentou um artigo lá falando que é possível o crowdfunding, mas você não pensa em resolver nenhum dos problemas relacionados. Em relação às empresas intermediárias, que vão intermediar isso, as relações entre direito privado e direito eleitoral, embora eu acho que, no caso, em grande maioria das vezes, eu acho que a Justiça Eleitoral vai olhar para o que está registrado ali. E aí o partido que vai atrás do seu regresso em relação à empresa que deu o bolo. Me parece, assim, de plano, sem ainda uma reflexão mais consolidada sobre isso, me parece a primeira saída. Eu acho desastrada o jeito como foi pensado o crowdfunding, as vaquinhas, porque, de início, você começa a arrecadar dia 15 de maio, durante a pré-campanha. Mas vamos pensar, por exemplo, no nosso cenário atual da campanha de presidente da República. A gente não sabe quem serão os verdadeiros candidatos a presidente da República ainda. Só para citar dois exemplos de candidatos que já foram ventilados aí como favoritos, Luciano Huck em si e Joaquim Barbosa ensaiaram lançar candidaturas, já saíram, já declararam que não serão. A gente também não sabe, porque eles têm até o dia 15 de agosto, efetivamente, só então a gente vai ficar sabendo. Lula, que é um dos favoritos, está preso, ninguém sabe se vai ser viabilizado ou não a candidatura dele, embora o Pereira ontem demonstrou que apontou saídas. E vários outros, a última pesquisa eleitoral apontou 15 pretensos candidatos. Então, como eu, cidadão, já vou entrar numa vaquinha virtual, a partir do dia 15 de maio já posso, aportando dinheiro, recursos, numa pré-campanha que nem sei se vai se viabilizar como campanha depois. E além da questão do gap temporal, porque arrecada agora e só pode gastar depois também. A gente nem sabe se o partido vai coligar ou não com o outro, que candidato vai ser lançado. E, dentro disso ainda, na tentativa de democratizar a arrecadação,
O que eu acho pior é a situação do eleitor, da pessoa física que quer doar diretamente para a campanha. A gente conversava ali fora sobre isso. O pequeno doador ele sofre uma série de reveses ou obstáculos na sua tentativa de doar. Primeiro, existe um limite, como a Ana e a Lara falaram, de 10% do rendimento bruto do ano anterior. Tá, mas alguém aí sabe, por exemplo, se você não declara imposto de renda, porque isso é aferido a partir do seu imposto de renda, se você não declara imposto de renda, como que se calcula esses 10%? Sim, a gente sabe disso, mas a sociedade sabe disso? Que são os 10% do limite de isenção? Então, você tem um universo de pessoas aí que não declaram imposto de renda, que é a grande maioria, e que, eventualmente, vai doar ali 100, 200 reais ou mais, ultrapassa o limite de isenção e vai ter que pagar uma multa de 5 vezes o excesso. E ninguém disse para ela, olha, o limite que você tinha que observar era esse. Eu estou falando de pessoas de boa fé, tentando fazer a coisa certa. E mais, aí a questão do excesso de transparência. Essa pessoa está fazendo uma doação, ela não necessariamente quer que a família dela fique sabendo disso, porque que os amigos, que o contexto social em que ela vive fique sabendo disso, até porque, de alguma forma, para o pequeno doador, essa doação é uma antecipação de voto, de alguma forma. Nós não vamos doar para 12 candidatos, nós vamos doar, se a gente for doar, para aquele que tem nossa simpatia. E por que o pequeno... Eu estou falando só do pequeno doador. Por que os dados dessa doação têm que ser públicos e publicados na internet como a doação de grandes doadores? Não estou dizendo que o Ministério Público e que os órgãos de controle não possam ter acesso a isso. Eles podem, a todo momento, ter acesso. Mas por que o seu vizinho e a sua família vai saber, de alguma forma, em quem você vai votar? Porque, para o pequeno doador, isso já é uma pré-declaração de voto, de alguma forma. Então, essas são as minhas provocações. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser bastante objetiva, porque são perguntas bastante densas. Primeiro, a democracia custa. Tá? A gente tem que parar de pensar que a gente mora no capitalismo querendo campanha socialista. Não tem sentido. Em segundo lugar, o Brasil, efetivamente, é um país enorme, de dimensões enormes. Para que vocês tenham uma ideia, eu moro em Curitiba. E na semana passada, eu estava em Belém do Pará, junto com a Lara, participando de um evento no TRE de lá, e eu levei num voo 4h30 e não tinha chego na minha casa. Então, é enorme esse país. E isso que eu fui de uma cidade para outra. Imagine para um candidato como, por exemplo, a Manuela Dávila, que tem que percorrer todo o país para fazer uma campanha. Não dá para ir de ônibus, gente. Não dá, não dá. Tá? Então, vai precisar de muito dinheiro. Muito. E com a restrição da propaganda pelos meios eficazes de campanha, a campanha encareceu demais. É um contrassenso pensar que a gente vai limitar a propaganda e baratear as campanhas. Não tem sentido nenhum isso. A gente baratearia as campanhas se a gente otimizasse a transmissão da mensagem. E a gente está fazendo tudo o contrário. A gente está encurtando a campanha, a gente está dificultando a propaganda, ou seja, a gente não sabe quem é candidato. No fundo, a gente está gastando um monte de dinheiro para fazer uma campanha ineficaz, que não tem debate público de proposta e que sequer a gente sabe quem é candidato. E já aconteceu, sim, inclusive perto de amigos meus, do vizinho ser candidato e eles não saberem. E é perfeitamente comum que isso aconteça hoje em dia. Concordo com o véu da pureza da sociedade civil, né? Nossa, é tão bonito. Tem palavras, tem expressões de efeito aqui nesse país. República, democracia, que pelo jeito o ministro já destacou o uso indiscriminado da pobre senhora que é a democracia, e a sociedade civil, como se fossem coisas imaculadas. Gente, nem a democracia é tão pura, nem a república é tão perfeita, e menos a sociedade civil é tão pacífica. Pelo contrário, todos os complexos conflitos que a gente enfrenta, tanto nas redes sociais como na realidade, elas vão para a arena política por causa da sociedade civil. Gente, vocês já imaginaram como é a vida de um gestor público?
que tem aquela agenda cheia de gente para ver todo dia, com todos os tipos de pedidos possíveis, às vezes representados por grupos, às vezes com interesses individuais, gente, é um inferno. Então, assim, é muito complicado a gente achar que a sociedade civil efetivamente tem esse véu da pureza, quando essa própria sociedade civil está nos levando a um abismo que é da apolítica. Gente, a apolítica e a antipolítica são muito mais complicados de lidar do que o autoritarismo em si. Por quê? Porque você está usando a democracia para deixá-la doente. Não tem nada mais perverso que isso. E todos esses grupos que o João mencionou, de fundos, de pré-candidatos, etc., é uma coisa completamente à margem da lei, diga-se de passagem, não temos previsão jurídica para isso, embora, em algum contexto, me seduza a ideia, mas eu preciso pensar um pouco mais. Mas o fato é que eles querem fazer política não sendo políticos, com o discurso de que nós não somos como eles, nós não estamos fazendo política, nós não somos partidos políticos, nós não somos sujos como eles. Votem em mim. É a mesma coisa, só que com um discurso imaculado da sociedade civil. Cuidado com isso, porque isso é messianismo. E eu vou dizer mais, tem um texto, para os estudantes principalmente, tem um texto brilhante sobre isso, que se chama Democracia Delegativa, do Guilherme O'Donnell, que é um enorme cientista político, e ele fala justamente disso, do messianismo, quando a gente elege os salvadores da pátria e que a gente esquece que a gente tem capacidade de buscar soluções para os nossos conflitos nós mesmos. E é isso, eu acredito que essa criminalização dos partidos políticos, da política, do lobby... Gente, quem é que não queria saber quem é o responsável pela tomada de Três Pinos? Por favor, a gente não sabe quem é. Está na hora de tornar isso transparente. Porque eu uso esse exemplo porque me deixa tão irritada essa tomada de Três Pinos. Meu Deus! Ou senão, quem é que coloca nesse país 2 voltagens, às vezes no mesmo estado? Me ajude com isso, que eu tenho um secador de cabelo lá em casa, eu não posso usar em qualquer lugar, porque eu não posso levar, afinal de contas, não vai funcionar. Gente, é um absurdo. Isso é uma coisa... Meu Deus. Mas, enfim, o lobby regulamentado, ele poderia tornar isso transparente, mas a gente insiste em criminalizar o lobby. Quem faz lobby, portanto, é criminoso, está querendo algo em troca, etc. e tal, mas em Brasília está cheio. E o nome disso, exatamente, e o nome bem bonitinho disso é relações institucionais. Tá cheio disso, cheio. E move um dinheiro que vocês não têm ideia. Então, a gente tem um problema, esses fundos são completamente à margem da lei, na minha opinião, não acho que eles sejam uma solução, e acho, sim, que eles têm uma inspiração muito estadunidense, porque até o próprio Partido Democrata tem fundos assim parecidos, por exemplo, com mulheres que financiam campanhas de mulheres. Né? Então, tem isso. E, já puxando para os Estados Unidos, né, você tocou em 2 pontos interessantes, que é o STF... decidiu ao contrário da Suprema Corte estadunidense, no sentido da proibição das pessoas jurídicas. Tem um acórdão muito célebre da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é Citizens United, que efetivamente foi... Ela liberou geral, por assim dizer, uma lei que era a Bipartisan Campaign Act, que era do McCain, na época, de 2002, e que tinha limitado bastante, inclusive, a força dos PACs, que são esses fundos aqui, a grosso modo, são esses fundos aqui para pré-candidatos, à margem do financiamento oficial. Só que lá, a gente tem efetivamente um conceito de democracia bem mais liberal que nós. Nós temos, sim, uma ideia de democracia e uma cultura política muito distinta. E aqui eu tenho problemas de adotar essas medidas sem muita reflexão aqui no Brasil. Eu tenho certa desconfiança se elas iam funcionar aqui. Eu prefiro ter controle aqui, mas o que eu gostaria mesmo era de ter transparência. Porque eu não sei o que acontece no financiamento de campanhas. E olha que eu pesquiso isso há muito tempo. A gente tem que ficar fuçando no meio de um monte de sistemas, entendendo dados que são ininteligíveis. E tá aí o povão. Como é que eu decido o voto? Eu decido o voto por causa da cara bonita do candidato, como foi dito ontem, porque não tem nenhuma informação mais sofisticada sobre isso. Né? Eu adoraria saber que o Partido Verde, por exemplo, recebe dinheiro de indústria nuclear. Não tem sentido. Mas, se receber, não tem nada de Partido Verde. Portanto, não merece meu voto. Mas, infelizmente, eu não tenho esse critério. Já me encaminhando para o final, eu gostaria de falar... o João falou vários aspectos sobre financiamento coletivo, sobre como o cidadão vai aportar o financiamento coletivo sem saber quem são os candidatos. Mas eu vou além. A pré-campanha.
A pré-campanha foi um troço desastrosíssimo que entrou no nosso sistema. Porque tornou a hipocrisia real. Gente, convenhamos, a gente encurtou a campanha para 45 dias e colocou pré-campanha. É sério. É sério. Ou seja, é um sistema, e essa pré-campanha também tem em outros países, como na Espanha. E a hipocrisia rola geral também, não é porque a Europa que pensa que é melhor. É extremamente perverso, porque, primeiro, eu tenho muito claro que o pré-candidato não pode pedir voto. Sabe o que acontece em Belém do Pará? Vou contar para vocês. A gente foi para uma praia lá perto, e na BR tinha uma senhora, que é a tal da Luziane, que eu não sei quem é, mas pelo jeito vai sair uma deputada federal. E tinha lá a cara em vários outdoors. Vai assim, a cara dela, daí assim, parabéns, Luziane. Parabéns, Luziane. Uma homenagem de governador, prefeito de Belém do Pará, o vereador da cidade, o deputado federal, não sei o quê. Uma mulher muito homenageada, ela deve ter um prestígio. Porque assim, gente, é sério, a cada 300, 400 metros era um outdoor. Isso é das duas uma. Ou é subestimar muito a capacidade de inteligência do eleitor, ou é diretamente uma violação sistemática das regras. É para isso que a gente fez a pré-campanha? Porque ela não está pedindo voto. É sério. Então, assim, isso me indigna demais. Essa pré-campanha, ela está sendo muito, muito negativa para nós, mas enormemente negativa. A gente tinha que dar um jeito nisso, mas não vai dar, né? E o paradoxo da transparência. Muita transparência para pequenos doadores e pouquíssima para grandes doadores. Puxa vida, né? A gente continua protegendo as castas, inclusive no direito eleitoral. É incrível como ainda os grandes doadores são protegidos pelos dados ocultos, né? Aquele cruzamento de valores e tal. Gente, e efetivamente, nossa, eles participam com tanto dinheiro das campanhas e aquele pequenininho doador, né, vai lá e ainda é acusado por ministros do STF que dizem assim, isso aqui não pode doar porque ele recebe Bolsa Família. Poxa, por favor, né? Mas eu vou discordar do João quando ele diz que os pequenos doadores não devem se identificar. Devem. Porque, infelizmente, está comprovado que em vários países que adotaram a doação anônima até um valor X, de repente a doação anônima explode. Né? Então, a gente tem esse problema de ocultamento de dados. É um problema no Chile, que estão tentando tirar de todo custo e não estão conseguindo tirar da lei. Foi um problema na Espanha, que lá era uma doação até 2.500 euros, que é uma doação pequena lá. Chovia doação anônima. Gente, é estranho pensar que pode haver essa pulverização, mas é um canal de ocultamento. Inclusive, o Instituto IDEA, a OEA, a ONU, nas boas práticas, elas não aconselham doações anônimas. Tem que ter máxima transparência, mas tem que ter máxima transparência em tudo. Não só no pequeno doador ali que pode ser retalhado porque está doando dinheiro para o PT. E o pai é tucano e diz assim, seu filho, você está louco, está dando dinheiro para essa corja. Ou senão você é comunista, está dando dinheiro para o PCdoB. Enfim, efetivamente tem esse problema, mas isso a gente vai ter que lidar. Tem que ter máxima transparência, não é menos transparência, é máxima transparência. A gente tem um paradoxo aqui, então, nesse ponto, eu vou discordar. Não, mas só para esclarecer, eu não estou defendendo o anonimato do pequeno doador. Mas regras intermediárias. De repente, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público teriam acesso a esses dados, mas eles não ficariam disponíveis na internet, por exemplo. Aí só mediante requisição específica, alguma coisa do tipo. Lei de transparência. Bom, João, são várias questões realmente que você colocou aqui para a gente pensar. Eu queria voltar no que a gente estava conversando semana passada lá em Belém, que a proposta que nós fizemos lá na mesa foi a de colocar nós todos que estávamos lá, e então vou renovar aqui o convite, para que a gente se permita deitar no divã da reforma eleitoral e das mini-reformas eleitorais sucessivas para entender, afinal de contas, o que estamos perseguindo. Na verdade, quando eu fui construindo o meu discurso, foi muito de uma necessidade minha de compreender, nesse vai e vem de resoluções e de mini-reformas e de alterações do sistema em questões pontuais, qual que é o problema de fundo que está silenciado no nosso inconsciente. Daí o paralelo com o divã. E eu permaneço com essa questão, com essa agonia.
Por que estamos reformando os pontos operacionais e pequenos e específicos, ao invés de encarar de fato aquilo que está nos incomodando? E acho que você apontou aqui, por isso vocês percebem que eu falei na minha fala sistema, eu vou falar mais várias vezes aqui agora, sistema. Eu acho que um dos pontos que a gente não tem coragem de encarar é o problema do sistema eleitoral. Que ele vai para a reforma, ele é discutido, e a gente volta e nós permanecemos com um sistema proporcional de lista aberta, sobre uma alegação que eu acho ingênua de garantir o máximo de liberdade de participação das pessoas. Então, os partidos não fechariam a lista para que eu tivesse a liberdade de escolher, dentro do partido político, o João, o José, a Maria, etc. E aí, junto com a possibilidade de lista aberta, eu ainda tenho todo o problema que é sempre apontado, que também é atacado pelas reformas, sempre muito na franja ali, muito na superfície, né, de como é que eu faço a contabilização das sobras, como é que eu faço para divisão das cadeiras, etc. e tal. E eu acho que, enquanto nós permanecemos num país de dimensões continentais, em que as campanhas precisam abarcar um território gigantesco, e isso implica altos custos nas campanhas, com pessoas tendo que concorrer dentro do mesmo partido para sentar na cadeira, o que a gente fizer de alteração do sistema de financiamento vai implicar em caixa 2. Porque as pessoas precisam aparecer custa dinheiro. Então, o primeiro ponto aqui que eu acho que a gente deveria começar a conversar com um pouco mais de rigor é a possibilidade de alteração do sistema, não para o sistema distrital, não é o que eu estou advogando aqui, mas a possibilidade de fechar a lista, caminhando, portanto, também numa necessidade que parece ser apontada como um consenso no discurso da reforma política, que é o de fortalecimento do partido e de democratização interna dos partidos. Porque, quando a gente fala em lista fechada, a voz dissonante que aparece do outro lado, muitas vezes, agora a gente vai cacicar os partidos para sempre. A lista vai ser fechada, o próprio partido vai escolher, os partidos vão ter sempre as mesmas pessoas sentando na cadeira. A gente podia avançar para a lista fechada e avançar para a democracia interna dos partidos, inclusive para permitir que as mulheres, né, garantir aí, eu não precisaria garantir registro de mulheres no sistema proporcional, já ali na lista eu conseguiria fazer essa democratização interna. Enquanto a gente não avançar, acho que a gente vai ficar aqui voltando em 1064, eu sempre me pergunto 64, e tentando fechar, oferecer coerência na superfície e não no núcleo central. Em relação ao fundo para os pré-candidatos, eu confesso que eu não consigo chegar em uma resposta. E aí eu vou falar de novo numa questão sistemática. Nós estamos com um problema sistemático de lidar com a questão da temporalidade no controle do processo eleitoral. Começamos, um dos trunfos da Constituição de 88 foi estabelecer um ano como sendo um ano antes da eleição, como sendo um marco para garantir uma certa estabilidade do processo eleitoral. Então, ali acontecia a filiação, ali acontecia a fixação de domicílio, ali aconteciam os partidos registrados que poderiam lançar candidatos durante as campanhas eleitorais. E, ao mesmo tempo, nós estamos absolutamente perdidos com a questão de quando é que a pessoa deve se lançar candidato, quando é que ela deve registrar a candidatura, quando é que a propaganda pode acontecer, quando é que os gastos de campanha podem acontecer. E também precisamos enfrentar isso de uma forma mais sistêmica, sem muita reflexão. Eu acho que a gente deveria, porque percebo que a reforma está vindo do lado contrário, diminuindo o tempo de campanha, diminuindo o prazo para filiação, diminuindo o prazo para domicílio. Então, a gente trabalhava com o tempo de um ano, que dava uma certa estabilidade, estamos diminuindo a estabilidade do sistema, passando tudo para 6 meses. Né? Eu gostaria de caminhar no outro sentido, em fixar um ano como sendo um ano, inclusive, para a competência da Justiça Eleitoral tratar das questões de abuso que poderiam advir da propaganda e do financiamento, e acho que a gente precisa caminhar para regulamentar a pré-campanha. Não sei muito bem como fazer isso, né? Porque quando você puxa o registro, acaba puxando a propaganda significa campanhas mais caras, já que ela vai começar mais cedo, mas a gente precisa começar a sentar e conversar sobre isso para chegar na questão desse fundo aí do pré-candidato, que, a princípio, não existe normatização, porque eu entendo que, a princípio, não deveria, de fato, ter a normatização. Todos nós somos livres para financiar projetos que a gente entenda que sejam viáveis. E vira um problema complexo da fiscalização, já que a gente não tem essa fixação de quando é que tem pré-campanha, quando é que tem pré-candidato, e é uma questão temporal, porque eu também não posso razoavelmente esperar que financiar hoje uma campanha que será viável em 2028, né? Então, é preciso estabelecer alguma relação bastante direta com o próximo pleito que está vindo. Então, eu tendo a achar que um ano
Já que foi esse o marco que a própria Constituição estabeleceu como um prazo de estabilidade, a gente deveria trabalhar o sistema melhor dentro desse um ano para registrar candidaturas antes, para que nós que somos os servidores sabemos o problema, né, que significa o registro de candidatura no dia 15 de agosto, no curso das campanhas eleitorais. Nós que somos eleitores sabemos o problema que significa ter que votar em candidatos que estão sob júri sem saber se eles vão poder, de fato, tomar posse ou não. Então, existe uma questão de estabilidade aqui a ser trabalhada, eu não sei exatamente muito bem por onde sair, mas a gente precisa conversar sobre isso. Sobre a questão da DI 4650, eu também vou chamar a atenção para a questão sistêmica e da agonia que eu fico em ver essas reformas que vão e vêm e vão e vão. Na época da votação, na época do julgamento lá do STF, eu tinha escrito um artigo, e ele acabou indo para o voto dissidente da época, que era do Teori Zavascki, apontando para o seguinte: isso que está sendo vendido agora como grande novidade que vai salvar o sistema, vamos tirar as pessoas jurídicas do processo eleitoral, já vivemos. Vivemos antes de 92, e ali na CPI do Collor chegamos à conclusão de que, gente, nós estamos proibindo pessoas jurídicas, mas elas estão entrando, então vamos legalizar. Então, enquanto a gente não enfrentar a questão nuclear do sistema, nós vamos ficar indo e voltando. Então, agora vamos fechar para recursos públicos, agora vamos aumentar recursos públicos, agora vamos fechar pessoas jurídicas, agora vamos voltar pessoas jurídicas, sem conseguir pensar isso com a complexidade adequada. Mas me parece que se a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadequada do ponto de vista jurídico, porque ela deriva do princípio republicano uma vedação para regulamentação infraconstitucional que me parece inadequada, eu também acho inadequada a decisão da Suprema Corte norte-americana, no sentido diametralmente oposto de não estabelecer nenhuma forma de controle para a participação das empresas e das pessoas jurídicas no processo eleitoral. Precisamos achar aí um caminho do meio. E em relação a democratizar os recursos, o ponto até que eu tinha separado para falar, mas acabou não dando tempo, eu acho que, em relação aos recursos públicos, especialmente, ao aporte de recursos públicos nas campanhas eleitorais, nós estamos fazendo isso nós fazemos isso muito, 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 muito mal. Eu falei lá, né, na minha exposição, que acho necessária a irrigação de recursos públicos nas campanhas eleitorais, mas não toquei no ponto central, que é a forma como esses recursos são distribuídos. Primeiro, distribuídos entre os partidos políticos, né? A gente tem medido a adesão dos partidos políticos para acesso aos recursos públicos por meio da cláusula de desempenho que foi declarada inconstitucional em 2006. Agora a gente tem uma nova cláusula, exatamente tentando equacionar, né, a divisão justa, que não seria propriamente igualitária entre os recursos públicos entre os diversos partidos. Ainda com acento grande, essa adesão social é medida na representação dos partidos na Câmara dos Deputados, que me parece ainda um bom filtro, é um bom indicador, já que a gente vai mirar, portanto, vai privilegiar o sistema proporcional e as campanhas que ainda dependem de uma base territorial alargada, mas ainda muito simplificador. Então, acho que a forma como a gente desenha a nossa cláusula de desempenho também precisa ser repensada para que a gente consiga uma distribuição mais equânime, não vou usar a palavra equânime, não, mais justa entre os partidos políticos. Mas o ponto que eu acho que é absolutamente desastroso é, uma vez que os recursos chegam aos partidos, dentro dos partidos, como é que eles são distribuídos, né? Sobre isso não há qualquer regulamentação. E aí a gente está, de fato, refém do caciquismo partidário. Tem essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal que vai operar alguma diferenciação no sistema, na medida em que as mulheres vão ter direito aos recursos públicos, na medida dos registros de candidatura que elas fizerem. É um primeiro ponto de democratização de utilização dos recursos públicos, mas eu acho que ali é que a gente precisa avançar mais. Porque, se eu consigo admitir como razoável divisão desigual de recursos entre diversos partidos que defendem interesses diversos, na medida em que eles precisam atender algum anseio de influência social, né, sobre essas bandeiras, essa forma de distribuição de recursos internos dentro do partido, ali a gente está na arena, muitas vezes, quase sempre, pura do preconceito. Se dentro do mesmo partido eu tenho homens, mulheres, negros e pessoas que são vinculadas ao movimento LGBT, todas elas defendendo, em princípio, a mesma bandeira partidária que é representada por aquela legenda,
Por que os recursos chegam nos homens brancos heterossexuais e não nas outras pessoas que também compõem aquelas legendas? Então, ali me parece que é o acento mais importante que precisa ser dado na distribuição desigual dos recursos para que a gente consiga democratizar a forma como os recursos são distribuídos no nosso sistema. Bem, eu vou passar agora algumas perguntas formuladas pela plateia, inicialmente direcionada à doutora Lara. Não, na verdade, a Lara é quem formulou a pergunta e o nome da palestrante é outra Lara. Aí temos Lara. É a doutora Ana. Bom dia. Ana, será que não seria o caso, então, de tratar com desigualdade os desiguais? Falo isso porque, partindo dessa diferença discrepante de recursos de partidos políticos, qualquer medida generalista em relação ao financiamento apenas manterá a desigualdade entre eles. Depois as outras são para vocês duas, eu faço todas. Lara, bom dia. Eu agradeço muito a sua pergunta. Ela é bem pertinente, porque quando a gente fala de desigualdade e igualdade no financiamento eleitoral e no financiamento político como um todo, você traz o debate dos desiguais, né? E como a Lara bem falou na intervenção dela, essas desigualdades econômicas que a gente tem na sociedade, elas acabam sendo transplantadas para a arena política, o que é uma coisa muito natural. O princípio da igualdade, ele diz o seguinte, a grosso modo, aqui, muito resumidamente, de que o Estado, através de uma legislação, através de uma intervenção, ele tem que escolher elementos justificados para considerar desiguais os desiguais. Então, quais são os critérios que serão eleitos para considerar um desigual tal como ele é? Tá? Na parte do financiamento, a gente até poderia colocar algum critério com alguma justificativa, que aqui eu estou bolando junto com vocês aqui, algum critério econômico. E isso tem, em grande parte dos sistemas, que é o limite de gastos, o limite de doação, etc. O grande problema é quando esse critério ele é justificado do ponto de vista da igualdade, portanto, ali eu estou colocando um teto, o que faz com que, entre aspas, eu consiga controlar o poder aquisitivo de vários candidatos e partidos, mas, por outro, quando eu utilizo esses critérios para produzir mais desigualdade, que me parece que é o caso do Brasil. No Brasil, nós temos elementos de desigualdade enormes, como, por exemplo, durante muito tempo a gente não tinha limite de gasto de campanha, né? A gente tinha o 17A, ou antes, o anterior 17A, que deixava a critério dos partidos um limite para as campanhas. Isso, na prática, era muito liberal. E hoje em dia a gente já tem um limite de gastos muito mais estrito. Por outro lado, a questão das doações continua com limites percentuais, o que é muito perverso. Os meus 10% do ano anterior, eu garanto para vocês aqui, pode até olhar no meu imposto de renda, porque, coitado, o que eu tenho para esconder? Mas são muito mais modestos que os 10% do Ike Batista em tempos gloriosos. Então, obviamente, que esse é um fator de desigualdade, se utilizando de um critério que deveria ser em prol da igualdade. Então, aqui a gente tem uma leitura equivocada. Por outro lado, eu acredito que a gente tem um outro fator que surgiu nas últimas eleições com relação ao autofinanciamento. E esse, sim, é muito claro que favoreceu o poder econômico dentro das campanhas. Gente, se eu quiser ser presidente da República hoje em dia, eu posso gastar os meus 70 milhões de reais, que é o meu limite de gastos para a campanha. Se eu tiver esses 70 milhões, eu posso gastar. E querem saber? O candidato que tem dinheiro, ele gasta. Ele não vai pensar duas vezes, porque a lógica do poder, ela já tem bem aquela questão weberiana, né? O poder pelo poder. Ele não está querendo saber se ele vai ter se ele vai ser reembolsado esse dinheiro durante os 4 anos, etc. E isso é muito visível durante as campanhas municipais, onde tem aquela questão, aquela competição mais pessoal, aquela coisa mais bélica. É o poder da caneta. É aquela questão de que eu tenho o poder de decisão, o poder de gestão, etc. E isso, para a cabeça de muita gente, faz mal. E ele vai estar disposto, se ele tiver dinheiro, ele vai pagar por isso. O que a gente tem que fazer é coibir essa oferta. Mas com o autofinanciamento da forma como foi feito, agora, para essas eleições, obviamente, que ainda está favorecendo
o poder econômico. Por outro lado, nas próximas eleições, né, vai ter um limite ao autofinanciamento, que é um veto que caiu, mas como ele não respeitou o princípio da anualidade, ele não vai valer para essas eleições. Então, o veto caiu do autofinanciamento, então esse financiamento, se eu não me engano, vai estar em 30% do valor do limite de gastos. Isso pode ter um efeito dissuasório, eu acredito que sim, mas a gente vai ter que ver na prática como é que é. No mais, eu não consigo enxergar algum outro critério que possa ser utilizado para definir os desiguais, porque eu também tenho que ter cuidado com esses critérios. Eu preciso colocar uma justificativa com base na Constituição neles, né? Então, eu precisaria pensar sobre isso. Mas limites são, geralmente, critérios que facilitam a igualdade. E também a questão do financiamento público, que ele tem que ser melhor direcionado. O que adianta eu ter financiamento público massivo para partidos majoritários, parlamentares e antigos? Não tem sentido. Eu estou alimentando mais do mesmo. Você assistiu pela TV Assembleia a transmissão do 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia, uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação.